Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O nosso tema, esperança. Hoje nós vamos ver a garantia segura da esperança em Deus. Que garantia que nós temos segura, né, de ter ou de colocar a nossa esperança em Deus? Então, o presente estudo pretende mostrar isso, a garantia segura que nós temos da esperança em Deus. Deus é o Deus das garantias. Ele promete, Ele cumpre. Ele fala, Ele cumpre. Então, por isso que a esperança nele, que seremos ouvidos e seremos atendidos. Ou seja, é uma segurança que nós temos, que a esperança que nós temos em Deus, tudo quanto nós pedimos, Ele ouve e Ele atende a nossas petições. Então nós vamos ver isso e fica bem claro no Salmo 66, do verso 17 a 20. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Essa é a esperança que nós temos. Se eu olho para a vaidade, para o desejo do meu coração, eu vou buscar aquilo que eu quero. Mas quando nós estamos atentos à vontade de Deus, nós buscamos o que Deus quer para nós. E o que Ele tem para nós é o melhor. Por isso que a esperança que nós temos, que tudo quanto nós pedimos, Deus ouve e atende às nossas petições. Por isso, vamos analisar a segurança que temos na esperança em Deus. Então nós vamos analisar isso, essa segurança que nós temos em colocar toda a nossa esperança em Deus. Primeiro, a garantia segura da esperança em Deus é porque Deus é fiel. Se Deus não fosse fiel a tudo que Ele fala, a tudo que Ele faz, ou a tudo que Ele pretende fazer, nós não teríamos esperança. Nós só temos esperança porque Deus é fiel. E isso fica claro. Salmo 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Então toda a palavra dele é reta, vai se cumprir, e todo o proceder dele é fiel. Também vemos em Hebreus capítulo 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, sem duvidar. Ou seja, guardemos firme a confiança da esperança perseverante, pois quem fez a promessa é fiel. Espere, com paciência, tenha perseverança. Por quê? Porque quem prometeu é fiel. E também temos, em 2 Timóteo capítulo 2, 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Por quê? Porque Deus é fiel. O homem é infiel. Na fala, no pensar, no agir. Ele é praticamente infiel em quase tudo. Mas Deus é fiel em tudo. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar as suas palavras, as suas ações. Porque Ele é fiel para falar e cumprir. Também, irmãos, a garantia segura da esperança em Deus é porque Ele cumpre as suas promessas. Em Números capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Então você vê, se Ele promete, Ele faz. Se Ele fala, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel.
sendo ele fiel, cumpre com as suas promessas. Também nós vamos ver em Josué 20, verso 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então você vê, nenhuma promessa dele falhou. Nenhuma palavra dele deixou de se cumprir. Porque ele é fiel e ele cumpre todas as suas promessas. Atos 26, verso 6. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então, Paulo está mostrando que ele estava sendo perseguido, julgado, porque ele esperava as promessas de Deus. E ele pregava as promessas de Cristo Jesus. Então ele estava sendo julgado por causa da esperança da promessa que foi feita por Deus aos pais. E porque ele cumpre as suas promessas, 2 Coríntios 1, verso 20, na nova versão transformadora, diz: por todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então você vê que as promessas que Deus fez a respeito de Cristo Jesus se cumpriram. E com alto e claro sim. Ou seja, quando Cristo bradou na cruz, está consumado, ele estava cumprindo todas as promessas que Deus fez. E assim ele diz sim. E o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. A garantia segura da esperança em Deus é por causa da palavra de Deus, por causa da sua palavra. Então Deus é fiel para cumprir as suas promessas, porque a palavra é dele e não de homem. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você vê, a palavra de Deus, ela é inspirada por ele, saiu direto dos lábios de Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Com qual finalidade? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Então, qual é o nosso papel em relação à palavra de Deus? Permanecer naquilo que aprendemos e que fomos inteirados, sabendo que de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo estava falando isso para Timóteo. E nós aprendemos a palavra de Deus e temos que permanecer nesta palavra, porque esta palavra, ela nos traz esperança. Esperança que seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. É por isso que em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter vida eterna, pois elas testificam, elas apontam para Jesus. Então eu tenho que estudar as Escrituras Sagradas para ter a esperança da salvação. Também, Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita para transformar o coração do homem,
para mudar a vida de um pecador para um servo fiel a Deus. Mas por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. E esta é a esperança que temos, que através da palavra eu encontro o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. E por último aqui, dos textos por causa da sua palavra, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras sagradas foram escritas por homens a mandado de Deus para que possamos ter esperança. Nenhuma palavra foi de vontade humana, mas homens foram moldados, lapidados por Deus para que pudessem escrever as Sagradas Escrituras e através delas tenhamos esperança. E a esperança se chama Jesus. E por último, a garantia segura da esperança em Deus devido à sua santidade, a santidade de Deus. Ou seja, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Por que é santidade? Porque ele não pode mentir. Por que ele não pode mentir? Porque Deus é santo. Se ele é santo, ele não pode ter raiz de pecado. E mentira é pecado. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E todo aquele que mente é filho do diabo. Então, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus não pode mentir porque mentira vem do diabo. E Hebreus 6,18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, nós corremos para Deus, o nosso refúgio, porque Ele é um Deus santo, e sendo um Deus santo, Ele não pode mentir. E por último aqui, queridos, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, devido à santidade de Deus, nós temos a esperança, porque Deus é santo, e sendo santo, Ele não pode mentir. Se Ele não pode mentir, Cristo foi a promessa dele, Cristo veio, e Cristo prometeu que voltará, e Deus vai mandar Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como as primícias das suas criaturas. Então, Ele é santo, Ele é perfeito. Sendo perfeito, Ele é o Pai das luzes. Sendo o Pai das luzes, não há variação ou sombra de mudança, por causa da sua santidade. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A garantia segura da esperança em Deus, porque Deus é fiel, porque Ele cumpre as suas promessas, por causa da sua palavra e por causa da santidade de Deus. Sendo Ele santo, Ele não pode mentir. E toda a palavra dele há de se cumprir, porque Ele é fiel. E se Ele é fiel, nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua fidelidade, pela tua palavra, pela tua santidade, pelo teu amor para conosco. Tudo isso nos garante a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte que tenha assistido esses vídeos, ó Pai. Aplica a tua palavra em cada coração, fortalecendo, sustentando, amparando e, acima de tudo, que eles possam conhecer a verdade, que é Cristo Jesus, para ter a vida eterna em Cristo Jesus, para trilhar pelo caminho,
para chegar até o Pai, que é Cristo Jesus, o caminho. Restaura, Senhor Deus, os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos, abre as portas para os desempregados, abençoa todos aqueles que têm o seu trabalho, Pai, sustenta debaixo da tua graça, coloca a tua mão sobre todos os enfermos, restaurando, fortalecendo, curando, tirando toda a dor, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.